Desde que eu me conheço por gente, eu me vejo e amo e procuro a escrita. Ou seja, desde que eu me conheço por gente, eu escrevo. Eu estou em contato com a escrita, com a leitura, com a escrita à mão, com escrita, né? Propriamente dita, no computador. Nos meus tempos de minerais carboníticos, antes de virar essa espécie de diamante que vos fala. Brincadeira, estamos em constante lapidação. Mas enquanto trabalhava nos call centers da vida, não, eu não vim no berço de ouro pra você falar, nossa, mas ele escreve, ele fala de marketing, de comunicação, então ele deve ter vindo de berço de ouro pra estudar. Não, na verdade não, eu trabalhava no call center. Ah, mas era só 6 horas e 20, mas o estresse, é por isso que é só 6 horas e 20. E eu abria o bloco de notas e começava a escrever textos, qualquer coisa, poesia, ensaios. Uma vez eu lembro, algumas vezes na verdade. Depois eu comecei a fazer uns experimentos a partir disso que eu vou falar agora. Que foi, eu deixava o bloco de notas aberto e escrevia as coisas. E pra você ir no banheiro, você podia bloquear o computador. Uma vez eu esqueci. E aí uma pessoa viu e falou, uau, mas por que você não escreve, né? Ah, não sei. Porque eu tinha já começado a escrever meus livros, histórias e tudo mais. Mas sempre com aquela autoestima, né? Como que eu comunico? Como que eu falo isso? Como alguém gostaria de me ouvir, mesmo qualquer pessoa que lesse gostasse? Então depois eu fiz outros experimentos, as pessoas gostavam e tudo mais. Aí você imagina o seguinte: o que é o motriz por todo que envolve todos os negócios? Qual é a força motriz que envolve todo o negócio? É a comunicação. Saúde. É a comunicação. É o marketing, é as vendas. Só que tudo é comunicação. Eu gosto de dizer que tudo é marketing. Por quê? Guerras, entretenimento, política, futebol, tudo, empresa, relacionamentos, família, tudo que você quiser pensar, a comunicação é a chave. Inclusive, nós só somos o que somos por conta da comunicação, por conta da linguagem. Os animais, eu já tive algumas conversas com um amigo muito inteligente, e ele dizia que os animais tinham consciência. O que ele queria dizer é que os animais tinham. Ele dizia que os animais pensavam, tinha racionalidade. E esse era o ponto, dizer que os animais não eram racionais. Caso vocês ouçam um choro de um bebê, é o meu filho chorando. E tá tudo bem, é só a vida acontecendo. É, e. Ah, o animal é racional, porque olha. Olha isso, e olha aquilo. Pela observação, você vê alguns animais realmente agindo de forma racional, entre aspas. A própria cachorra dele, a Kira, maravilhosa cachorra, vira-lata, entre aspas, né? Não sei. Entendia perfeitamente tudo. Depois ele pegou uma outra Rottweiler, que era o cão, literalmente. Aprontava de tudo e um pouco. E todas as vezes que era Torv aprontava, a Kira sempre se escondia ou ia meio que, ó, Gustavo, eu tô aqui. Olha, eu não. Não fui eu. Ou ia e meio que puxava a Torv sabe? Umas coisas assim. E eu dizia que não. Né? Os animais não eram racionais. O que hoje eu penso é que os animais não são conscientes do que eles fazem, de quem eles são. Eles não podem questionar. Então, de certa forma, eles não têm consciência. Eles têm uma certa racionalidade, né? Mas não é racional. Eles não questionam a si mesmos. Eles não questionam o ato animalesco, ou seja, um instinto. Então, o animal é instintivo. Tudo que é instintivo é o animal, o animalesco. Só que nós temos o nosso instinto, as nossas emoções, o nosso estado límbico, ou como as sérias bases da psicologia, da psiquiatria, enfim, falavam do inconsciente, do subconsciente, que na verdade são imagina todos os seus micromúsculos. Tudo isso que está acontecendo no seu corpo que você não sabe. Esse é o inconsciente, na verdade. Não é que você acessa. Pode ser, só que é uma linguagem para uma coisa que é real. Então, pensa nisso. Então,
Recapitulando, voltando tudo. O que nos difere é que nós sabemos, nós temos o nosso lado instintivo, emocional, o nosso lado inconsciente, que é basicamente o animal. Que o que acontece com o animal? Ele te morde se sentir ameaçado. Então é luta, ou é amor, ou é punição, basicamente. Você ensina os animais assim. Inclusive, aqui que ama esse meu amigo, ele ensinou do jeito que tem que ensinar, que é às vezes batendo, às vezes impondo limite, mostrando a força mesmo, porque senão ele vai mostrar a força dele. Se você achar que, não, mas não mostramos a força para o animal, não, isso é contra a moral e cristã e tudo. Então ele vai mostrar a força de você e vai te morder. É o que acontece em diversas famílias, diversos lugares. Cachorro de anos da família morde porque passou do limite. Ele acha que ele é o alfa. Esse é o problema. Ele não questiona. Então nós temos a possibilidade de questionar. Isso é a consciência. A consciência se dá pela comunicação. Nós nos comunicamos com nós mesmos, conosco mesmos, com ourselves. Nós falamos conosco mesmos. O processo de pensamento é o ato divino de criação. É o ato que nos coloca acima dos animais. Não é de usar os animais, não é nisso, não é materialmente, apenas no quesito racionalidade, no quesito domínio, digamos assim. Sim, se você chega numa floresta, pode ter 30 leões. O humano vai dominar os 30 leões. Não tem como, é sempre assim, por isso que está existindo, sempre existe, como é o nome? Extinção, eu acho que é isso. Enfim. Então a comunicação é a chave de tudo, do seu negócio, por exemplo. Eu gosto muito, porque também é uma área minha, uma expertise minha, a IA, desenvolvimento, programação como um todo. Já cursei e tem o curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas e tudo mais. Só que a minha vertente é a comunicação. E o marketing é a comunicação. Se você for ver, as guerras foram criadas pela comunicação. O braço direito do Bigode, ele era marqueteiro, propagandista. E isso fez o Bigode ser o Bigode. Todo o poder do Bigode vinha das propagandas, ou seja, invenções, talvez. E é por isso que em um momento você pode ter olhado e pensado, marketing é mentira. Marketing é bobagens. Marketing é gurusagem. Marketing é, olha, o meu é Ferrari. Quer ter uma Ferrari? Clique no link abaixo. Arrasta para cima. Eu sou da época do arrastar em cima, tá? Então, você achou que o marketing é uma bosta. Só que as grandes mentes, né? As manipulações, as conspirações usam a comunicação para te manipular. Só que você acha que tá errado. Você tem um negócio. Então, como eu dizia, eu tenho essa vertente da programação, eu gosto de ter clientes onde eu presto o meu serviço de marketing barra conhecimento de programação para clientes desenvolvedores, programadores, que têm um produto, uma solução, e não conseguem comunicar. Com todo esse jeito irreverente de ser, eles veem algo valoroso e a gente fecha esse negócio. Eu gosto muito desses clientes. Por quê? Se você acha que marketing, e alguns deles achavam isso, mesmo que tivesse uma pulga atrás dele, falasse assim, mas será? E alguns deles, todos clientes muito inteligentes, já leram Seth Godin, Alex Hormozzi, comunicações, storytelling uma certa bagunça, não tem problema, do Robert McKee. Eles já leram, já viram que na verdade não. Todos os filmes, todas as histórias, tudo gira em torno de histórias. As grandes mitologias, os grandes governos, tudo que a gente vê sobre deuses, nossa, os deuses, os homens, os heróis, na verdade eram histórias para o povo achar que era aquilo e conceber aquilo e acreditar. E aí ser aquilo, é óbvio. Mas tudo bem. Não que seja óbvio, obviedade é uma coisa que os idiotas adoram, cara, é óbvio, mas não é nesse sentido. É só mais palpável, que te leva a um outro significado. Isso é comunicação. Eu te coloco por exemplo, né? Surgia muito na época da Disney as mensagens subliminares. Por exemplo, um falo. Eu vou falar dessa forma, porque você entende o que eu estou falando. Aparecendo nos pôsteres e filmes da Disney. De criancinhas.
rapaz. Então, a comunicação é aquilo que está sendo contado pela história, pela linguagem e aquilo que se vê, aquilo que se ouve também, mas também o que está subjetivo, por baixo, por debaixo. E, lógico, você tem que saber de tudo isso e ter um background, não só estudar e não só ler, porque exatamente o que eu dizia, os clientes meus leem e sabem e conhecem, tanto que por isso fecham, porque sabe, quando eu falo, eu tô falando disso de base, né? Não tô inventando nada na minha cabeça. Só que ler é diferente de fazer, e de saber, e de, enfim, de mexer com isso de fato. Um grande exemplo, por exemplo, que você pode ter uma operação de 500 mil mensal rodando produtos, o produto principal de aquisição de clientes, um low ticket de R$ 50. Claro que dentro você tem order bumps, você tem uma esteira de produtos, o lead entra e te dá os dados dele, ou seja, número e nome, e concorda que você pode entrar em contato para oferecer outros produtos. Então você oferece outros produtos bons, porque senão ele já olha o low ticket e fala que isso é uma bosta e não quer mais nada. Então você tem que sempre focar a comunicação no ponto que você acredita e no problema que você resolve. Aí a gente já tá entrando em aula, não, agora não é, a intenção não é dar uma aula, agora é apenas irreverência. É, se você pensa que marketing é baboseira e bobagem, e coisa de guru e de marqueteiro, eu quero te convidar a repensar isso, por conta de tudo que eu te falei. Pense no seguinte cenário. É Copa do Mundo e nós temos VAR, 500 trilhões de câmeras de IA e sensores nas bolas de cada jogador, quer dizer, na bola de cada campo, de cada jogo, e de tudo. Mesmo assim, temos com polêmicas de roubo a favor de alguns ou outros times, que eu não vou citar os nomes. E este é o cenário. Dentro deste cenário, surge uma figura, capa de uma super revista que fala de conspirações, onde tem um jogador chutando uma bola e parecia a camisa de uma seleção. A seleção portuguesa. Mas não, eles foram eliminados. E com base disso, começaram a surgir várias outras conspirações. O ponto é, comunicação, storytelling. Eu estou contando uma história. Que eles vão jogando pistas. O ser humano é especialista em encontrar padrões. Duvida? Pesquise Mistérios 4chan, Mistérios Reddit. Você vai entender que um vídeo despretensioso de alguém pode gerar um fio de investigação de 30, 40 anos. É o que tem 15 anos, 10 anos, 5 anos. Depois pesquise e você vê. Então o ser humano é ótimo em ver e criar padrões, ainda mais em padrões que já são de lei observados. Então eu posso criar uma narrativa. Criando uma narrativa, eu manipulo essa narrativa. Manipulando essa narrativa, eu faturo com essa narrativa. Porque existem casas de apostas, não é mesmo? Ora. Então, digamos que este cenário seja hipotético, mas o que a comunicação faz? Jogando pistas, jogando, digamos assim, pão no meio do circulado. Esse storytelling, essa comunicação não verbal, aquela que está implícita, não explícita, pela voz, pelo que mostra, pelo que a gente ouve. O que está implícito diz, olha isso aqui, hein? Aí você acredita nisso. Aí, além de acreditar, e nem por isso eles preveram o futuro, você cria esse futuro porque você começa a pensar e ver dessa forma. Assim como você, quando procura, você quer comprar a Mercedes branca, você começa a ver Mercedes branca pela rua, entendeu? A mesma coisa, guitarra, que seja, livro, você começa fone de ouvido, você começa a achar que as sincronicidades, sim, existem, eu concordo. Mas também é porque o seu sistema de atenção reticular ascendente, depois eu falo sobre isso, ele está agora apto a ver estes dados que você está mandando para ele. Seja o celular novo, o relógio, o livro, a ideia. Então você começa, querendo ou não, você dá um passo, o seu cérebro vê que ajunta os sinais possíveis, certo? Possíveis, para corroborar com aquilo que você já acredita.
Mesmo que não tenha nada. Ah, tem 5% para corroborar, então é 5. Aí no próximo já é 10. Aí vai ver, você já corroborou com tudo, já criou um cenário, e você faz aquele cenário acontecer, com atitudes. Só que você cria literalmente, não como lei da atração. Você literalmente vai e move. Então, fora isso, que aí já é um papo um pouco mais esotérico. Apostas, apostas. Bom, nesse cenário hipotético, a comunicação é ou não útil para este tipo de coisa? Ou para até mesmo para o futebol, ou para conspirações, ou para o plano de aniquilação mundial da nova ordem é útil. E tudo isso é comunicação. Então, se você tem um negócio, se você faz qualquer palhaçadinha na internet, tô brincando, palhaçadinha não, se você é incrível, mas ninguém sabe que você é incrível, você precisa com certeza se inscrever nesse canal e ouvir o que eu falo. Que não é só disso, tem conspirações muito mais. Tô brincando, tem muito conteúdo, histórias, análise de tudo, para você ver que a comunicação tá em tudo, e esse é o grande ponto. A comunicação é que envolve tudo. Você sacou? Você não precisa de mais uma agência, você precisa de uma mente que não está presa em padrões, porque você não é padronizado. E nem padronizável, eu te vejo no próximo.